No English Words or Phrases. No hospital, minha nora. Desligou meu aparelho. Uma enfermeira filmou tudo. Eu observava da minha cama de hospital, enquanto minha nora, Sandra, alcançava a parte de trás do ventilador. Seus dedos com unhas feitas envolvendo o cabo de força, enquanto sussurrava para meu filho Marcelo. O médico disse que ela não passa desta noite mesmo. Isso só acelera as coisas. O que eles não sabiam era que eu já tinha saído do ventilador há 2 dias. O aparelho só estava monitorando meus sinais vitais. E a enfermeira da noite estava com o celular gravando tudo, depois que eu tinha dado R$ 500 para ela naquela manhã. Se você está assistindo isso, se inscreva e me diga de onde você está vendo. Deixa eu voltar e contar como eu terminei assistindo minha própria família tentar me assassinar por dinheiro que eles nem sabiam que eu já tinha transferido para o exterior 6 meses antes. Meu nome é Catarina, embora todo mundo me chamasse de Cat até uns 3 anos atrás, quando Marcelo começou a me chamar de mãe, daquele jeito frio e formal que deveria ter sido meu primeiro aviso. Eu tenho 71 anos e até recentemente eu achava que tinha feito tudo certo. Criei 2 filhos depois que meu marido, Daniel, morreu em um acidente de construção quando eles eram adolescentes. Trabalhei em turnos duplos no hospital por 20 anos para pagar a faculdade deles. Marcelo virou advogado, não um muito bom, mas ele tinha o diploma. Minha filha, Joana, virou corretora de imóveis, também não muito bem-sucedida, mas ela tentava. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. O problema começou numa terça-feira de manhã em março, quando eu quebrei o quadril escorregando no gelo preto fora do supermercado. Nada dramático, só uma fratura limpa que exigiu cirurgia e um pouco de reabilitação. Liguei para Marcelo da ambulância, porque ele morava mais perto, só 15 minutos do Hospital Geral da Lapa. Mãe, isso é muito inconveniente, ele disse quando finalmente apareceu 3 horas depois, Sandra vindo atrás dele com um casaco de grife que eu sabia que custava mais do que minha aposentadoria mensal. A gente ia se encontrar com nosso consultor financeiro hoje. Sinto muito que meu quadril quebrado tenha me atrapalhado a agenda de vocês, eu disse, tentando manter o sarcasmo leve, mas Sandra percebeu. Ela apertou o braço de Marcelo. Sua mãe está com dor, querido. A gente devia conversar sobre a situação dela depois que ela estiver melhor. Situação dela. Essas 2 palavras acionaram todos os alarmes que eu desenvolvi ao longo de 7 décadas nesta terra. Mas eu fui levada para a cirurgia antes que eu pudesse responder. E quando eu acordei, as coisas já tinham sido colocadas em movimento. O negócio é o seguinte, sobre ser uma enfermeira cardíaca aposentada. Você conhece cada pessoa no hospital. Eu trabalhei no Hospital Geral da Lapa por 34 anos. Treinei a maior parte da equipe que trabalha lá atualmente. Então, quando Nádia, uma das minhas ex-alunas, agora a enfermeira-chefe do andar cirúrgico, me chamou de lado durante meu 2º dia de recuperação, eu escutei. Cat, eu não devia estar te contando isso. Ela sussurrou, checando o corredor. Mas seu filho tem perguntado sobre seu estado mental. Ele trouxe um médico que eu nunca vi antes enquanto você estava sedada. Dr. Brandão. O cara me deu arrepios. Que tipo de médico? Eu perguntei, embora eu já suspeitasse. Psiquiatra. Especializado em avaliações de capacidade geriátrica. Marcelo tem jogado termos como demência e incapacidade de cuidar de si mesma. Cat, em todos os meus anos trabalhando com você, você é mais esperta do que pessoas com metade da sua idade. Foi aí que eu soube. A situação que Sandra mencionou não era sobre conseguir ajuda para mim. Era sobre me declarar incapaz para que eles pudessem controlar minhas finanças. O que eles não sabiam era que eu estava planejando minha aposentadoria há anos e o seguro de vida de R$ 1 milhão da morte de Daniel, que eu nunca tinha tocado, só deixei crescer em investimentos por 35 anos. Agora valia R$ 4.700.000. Eu nunca contei para os filhos o valor exato. Até onde eles sabiam, eu estava vivendo da minha aposentadoria do hospital e do INSS. Nádia, eu preciso que você me faça um favor, eu disse, pegando meu celular. Eu quero que você documente tudo. Cada visita, cada conversa, cada papel que eles tentarem me fazer assinar. Você pode fazer isso? Ela apertou minha mão. Qualquer coisa por você, Cat.
Mas o que você vai fazer? Eu vou dar a eles exatamente o que eles querem, eu disse. Ou pelo menos o que eles acham que querem. As 3 semanas seguintes foram uma educação em como a família podia virar abutres rapidamente. Joana voou de Porto Alegre, repentinamente preocupada com o bem-estar da sua querida mãe, depois de não me ligar por 8 meses. Ela e Sandra viraram unha e carne, cochichando em cantos, discutindo arranjos e transições. Eles achavam que eu estava dopada de analgésicos, mas eu estava escondendo os comprimidos e só tomando o que eu realmente precisava. A dor me mantinha esperta, me mantinha com raiva, me mantinha focada no que eu estava ouvindo quando eles achavam que eu estava dormindo. A casa sozinha vale R$800 mil, Joana sussurrou uma noite. E ela deve ter pelo menos algumas centenas de milhares em economias. Marcelo acha que é mais, Sandra respondeu. Ela nunca gastou nada. Dirigiu aquele mesmo Fusca por 15 anos. Nunca viajou. Nunca comprou nada de bom para si mesma. Mentalidade típica da época da depressão, Joana disse. E eu tive que morder a língua para não dizer a ela que eu nasci em 1953, não em 1933. Assim que a gente conseguir a procuração, podemos vender a casa, liquidar as contas dela. A clínica de repouso custa só R$3 mil por mês. Mesmo que ela viva mais 10 anos, a gente ainda vai sair ganhando milhões. Sangue é mais espesso que água, mas aparentemente não mais espesso que dinheiro. Dr. Brandão apareceu no dia seguinte com sua avaliação de capacidade. Ele era um homem magro com mãos nervosas e um sorriso que nunca alcançava seus olhos. Marcelo e Sandra ficaram atrás dele como guardas, enquanto ele me fazia perguntas. Dona Catarina, que ano é hoje? 2024, eu respondi deliberadamente falando devagar, deixando meus olhos vagarem um pouco. E quem é o presidente? Eu pausei, franzi a testa. Ah, aquele homem, sabe, aquele com o ponto 2 ponto. Eu parei, observando Marcelo e Sandra trocarem olhares satisfeitos. Pode me dizer o nome dos seus filhos? Marcelo, eu disse claramente. Então hesitei. E... minha filha... Júlia? Não, Joana. Às vezes eu confundo. Continuou assim por 1 hora. Eu dei respostas erradas o suficiente para parecer confusa, mas não o suficiente para parecer que eu estava fingindo. A parte mais difícil foi ver o rosto do meu filho se iluminar cada vez que eu tropeçava em uma resposta. 36 horas de trabalho de parto para trazê-lo a este mundo. E era nisso que dava. Mas essa nem é a pior parte. A pior parte veio 2 dias depois, quando eu ouvi Sandra no telefone no corredor. Sim, doutor. Brandão disse que ela definitivamente se qualifica para uma clínica de repouso. A gente só precisa que ela assine os papéis, ou se ela se recusar, a gente pode peticionar o tribunal. Não, ela não desconfia de nada. A herança? Pelo menos 5 milhões assim que tudo for liquidado. Sim, a gente definitivamente pode fazer aquela doação para sua campanha. Juiz Moraes. Juiz Moraes. Eu conhecia esse nome. Ele tinha saído nas notícias por receber propinas, mas de alguma forma nunca foi processado. Agora eu sabia porque Marcelo parecia tão confiante sobre os procedimentos legais. Eles tinham comprado o juiz. Naquela noite, eu liguei para meu amigo Toninho, um pescador que morava em uma cabana perto do rio Juquiá. A gente tinha namorado brevemente uns 10 anos atrás. Continuamos bons amigos depois. Toninho, eu preciso de um lugar para desaparecer por um tempo. Você pode me ajudar? Cat, o que aconteceu? Meus filhos estão tentando me declarar incapaz e roubar meu dinheiro. Eu preciso morrer. Houve uma longa pausa. Legalmente ou literalmente? Legalmente, mas precisa parecer literal. Eu chego aí amanhã com um plano. O plano era brilhante em sua simplicidade. Toninho conhecia uma enfermeira, Maria, que trabalhava no turno da noite na UTI. Por R$10 mil, que eu paguei com prazer, ela ajudaria a encenar uma crise médica que exigiria que eu fosse colocada em um ventilador. Então, depois de alguns dias, ela discretamente interromperia o suporte do ventilador, mas deixaria o aparelho funcionando, fazendo parecer que eu ainda dependia dele. Enquanto isso, eu pioraria.
e Toninho providenciaria para que eu fosse transferida para um hospital menor no interior para cuidados especializados. Só que eu nunca chegaria lá. A ambulância pararia na cabana de Toninho, onde eu me esconderia enquanto todo mundo pensava que eu estava morrendo em alguma instalação remota. Mas a gente precisava de mais uma coisa: evidências do que minha família estava planejando. Foi aí que Nádia entrou. Eu tenho gravado tudo, ela me disse, me mostrando seu celular. Marcelo trazendo aquele médico suspeito, Sandra falando sobre seu dinheiro, Joana discutindo a venda da sua casa enquanto você ainda está viva. Mas, Cat, hoje de manhã eu ouvi algo que muda tudo. Ela me mostrou uma gravação. Era Marcelo e Sandra na sala de espera da família. Voz de Marcelo. Se ela não assinar os papéis logo, a gente pode precisar considerar outras opções. Sandra. Que tipo de opções? Marcelo. Doutor. Brandão conhece alguém que pode fazer as coisas acontecerem. Fazer parecer natural. Pessoas idosas têm acidentes o tempo todo. Erros de medicação, quedas, até problemas com aparelhos de suporte de vida. Sandra. Você não está sugerindo seriamente. Marcelo. Eu estou sugerindo que a gente já foi longe demais para deixar a teimosia dela arruinar tudo. Papai deixou aquele dinheiro do seguro para ela, e ela está sentada em cima dele como um dragão em cima do ouro, enquanto a gente está lutando. Joana está prestes a perder a casa dela. A gente está atrasado com as parcelas da Mercedes. Sua irmã precisa daquela cirurgia. Essa é a nossa herança, Sandra. A gente só está reivindicando um pouco mais cedo. Sandra. Quanto custaria? Marcelo. 50 mil. Mas considerando o que a gente tem a ganhar. Sandra. Faça. Eles estavam planejando me matar. Meu próprio filho estava planejando me assassinar por dinheiro. Eu olhei para Nádia, que estava com lágrimas nos olhos. A gente vai chamar a polícia, ela disse. Não, eu disse. Ainda não. Se a gente alertá-los agora, eles só vão negar tudo. Dizer que foi tirado de contexto. Marcelo é advogado. Ele sabe como se safar das coisas. A gente precisa que eles realmente tentem. Cat, isso é perigoso. Eu tenho lidado com perigo a vida toda. Na minha idade, qual é o problema de mais um risco? Então a gente refinou o plano. Maria me colocaria no ventilador por um motivo legítimo. Eu teria uma reação à medicação que exigiria suporte respiratório temporário. Depois de 2 dias, ela me tiraria do ventilador, mas manteria o aparelho funcionando, fazendo parecer que eu ainda era dependente. Nádia se certificaria de que Marcelo e Sandra soubessem exatamente quando ela estaria fora do turno, me deixando vulnerável. A parte mais difícil foi a espera. Deitada naquela cama, fingindo estar sedada enquanto meus filhos discutiam minha morte como se estivessem planejando umas férias. Joana começou a procurar carros novos online. Sandra olhou casas de praia. Marcelo se encontrou com um corretor de imóveis sobre minha casa. Minha casa, onde eu os criei, onde o pai deles construiu o deck dos fundos com as próprias mãos. Eles pensavam que eu era só uma velha indefesa. Eles esqueceram que eu passei 34 anos em unidades cardíacas, assistindo famílias tomarem decisões de vida e morte. Eu sabia exatamente como as pessoas se comportavam quando pensavam que ninguém estava olhando. A noite chegou mais cedo do que o esperado. Era quinta-feira, chovendo forte contra as janelas. Nádia tinha feito um show ao contar para Marcelo que ela tinha que sair mais cedo por causa de uma emergência familiar. Maria estava convenientemente em seu intervalo. A UTI estava quieta. Só o bip dos aparelhos e o som distante das enfermeiras no posto mais distante. Eu mantive meus olhos fechados enquanto ouvia a porta se abrir. Passos. 2 pares. Marcelo e Sandra. Tem certeza disso? Sandra sussurrou. Quanto mais a gente espera, mais custa em contas médicas. Marcelo respondeu. Dr. Brandão disse que ela já está com morte cerebral mesmo. A gente só está ajudando a natureza. Através das minhas pálpebras entreabertas, eu os vi se aproximarem do ventilador. Sandra estava filmando no celular, provavelmente para algum esquema doentio de fraude de seguro. Marcelo alcançou o cabo de força. Foi aí que eu abri meus olhos totalmente. Olá, filho. Ele se assustou tanto que esbarrou em Sandra, que derrubou o celular. Mãe, você está acordada?
Eu estive acordada o tempo todo. Eu disse, sentando-me mais reta. O tubo do ventilador nunca esteve na minha garganta. Maria tinha arrumado para parecer conectado, mas estava só colado espertamente debaixo do meu queixo. Além disso, eu não estou no ventilador há 2 dias. Esse aparelho só está monitorando meus batimentos cardíacos, que, aliás, estão perfeitamente estáveis para alguém cujo filho acabou de tentar assassiná-la. A gente não estava. Isso não é. Marcelo gaguejou. Ah, mas é sim, Nádia disse, saindo de trás da cortina de privacidade com seu celular. Eu filmei tudo. Oi, Marcelo. Lembra de mim? Eu costumava cuidar de você quando sua mãe trabalhava em turnos duplos. Mas a melhor parte foi quando o detetive Silva entrou, sem parentesco com o juiz corrupto. Só uma feliz coincidência com o nome. Marcelo Silva, Sandra Silva. Vocês estão presos por tentativa de homicídio, conspiração para cometer homicídio e abuso de idoso. Joana tentou fugir quando eles foram buscá-la no hotel. Ela chegou até a garagem antes que 3 policiais a detivessem. Acontece que ela tinha sido quem contatou o matador de aluguel que o Dr. Brandão conhecia. Um policial disfarçado que estava construindo um caso contra Brandão há meses. Dr. Brandão cantou como um canário quando o prenderam. Entregou tudo: o suborno, as avaliações de capacidade falsas, as propinas de clínicas de repouso. O juiz Moraes foi preso no clube de golfe. Toda a rede desabou porque eles subestimaram uma enfermeira aposentada que sabia como se fingir de morta. O julgamento foi uma sensação. Idosa simula coma para pegar filhos assassinos, estampou manchetes em todo o país. Marcelo pegou 15 anos, Sandra pegou 12, Joana pegou 10, Dr. Brandão pegou 20. O juiz pegou o máximo, 25 anos e desgraça. Mas o que realmente doeu foi vasculhar os celulares e e-mails deles durante a investigação, descobrindo há quanto tempo eles estavam planejando isso. Não era uma coisa recente. Eles estavam discutindo isso há 3 anos. Cada jantar de Natal, cada cartão de aniversário, cada "eu te amo, mãe", tinha sido uma mentira por 3 anos. Eu vendi a casa. Não conseguia mais morar lá com todas aquelas lembranças transformadas em veneno. Doei a maior parte dos móveis para a caridade. Guardei só o que tinha pertencido a Daniel. Aqueles 4,7 milhões de reais que eu tinha guardado. Eu doei 2 milhões de reais para programas de prevenção de abuso de idosos. Criei um fundo de bolsas de estudo para estudantes de enfermagem com outro 1 milhão. Guardei o suficiente para viver confortavelmente, mas não extravagantemente. Eu me mudei para uma casinha perto do oceano, perto do lugar de Toninho. A gente não está mais romântico, mas a gente janta 2 vezes por semana, pesca aos domingos. Eu adotei uma gata chamada Encrenca que gosta de derrubar coisas das mesas só para vê-las cair. Parece apropriado. Nádia visita uma vez por mês. Ela me trouxe uma foto da festa de Natal da UTI. Todas as enfermeiras usando camisetas Time Cat. Me fez chorar pela primeira vez desde que essa confusão toda começou. Lágrimas boas, no entanto. O tipo que lava as coisas. Às vezes eu caminho pela praia e penso em Marcelo e Joana quando crianças, construindo castelos de areia, perseguindo ondas, implorando por sorvete. Eu me pergunto quando eles mudaram, ou se eles sempre foram capazes disso, e eu simplesmente não consegui ver. O amor de mãe é cego, dizem. Talvez seja verdade, mas eu não sou mais cega. Na semana passada, eu recebi uma carta de Marcelo na prisão. Ele quer perdão, diz que encontrou Deus, que Sandra o influenciou, que ele não estava em seu juízo perfeito. Eu joguei no fogo sem abrir. Algumas pontes não devem ser reconstruídas. Elas devem ser queimadas e as cinzas espalhadas ao vento. Eu tenho 71 anos. Eu enterrei um marido, sobrevivi ao câncer 2 vezes, trabalhei durante 3 recessões e agora eu sobrevivi aos meus próprios filhos tentando me assassinar. Na minha idade, a maioria das pessoas está pensando no seu legado, no que vão deixar para trás. Eu aprendi que o maior legado não é o que você deixa para seus filhos, é sobreviver o suficiente para ver quem eles realmente são e escolher prosperar apesar disso. Eles pensavam que eu era só uma velha indefesa, cujo tempo tinha passado. Eles esqueceram que eu passei décadas mantendo pessoas vivas, que eu conhecia cada truque, cada sinal, cada indício. Eles esqueceram que antes de eu ser a mãe deles, eu era Catarina, Cat,
uma mulher que sobreviveu a tudo que a vida jogou nela e saiu mais forte. A casa está quieta, exceto pelas ondas do oceano e o ronronar de encrenca. Eu estou aprendendo a pintar. Péssima nisso, mas me faz feliz. Eu entrei em um clube do livro com outras mulheres que passaram por suas próprias batalhas. A gente se chama de as sobreviventes prateadas. A gente bebe vinho, xinga como marinheiros e lembra umas às outras que nossas vozes ainda importam, nossas histórias ainda contam, nossas vidas ainda são nossas para viver. Amanhã faz 1 ano desde aquela noite na UTI. Nádia está vindo com Maria para comemorar. A gente vai brindar a sobrevivência, a justiça, a família que a gente escolhe em vez da família com a qual a gente nasceu. E talvez, só talvez, eu conte a elas sobre o agente do FBI que tem me convidado para tomar um café. Ele trabalhou no caso contra o juiz Moraes. Diz que admira minha coragem. Eu disse a ele que coragem é só medo que já deu a volta no quarteirão algumas vezes. 40 anos de maternidade. E foi nisso que deu. Mas eu ainda estou aqui. Ainda respirando sem nenhum aparelho. Ainda lutando. Ainda me recusando a ser jogada fora como lixo. Porque o que meus filhos nunca entenderam é: eu não sobrevivi tanto tempo sendo fraca. Eu sobrevivi sendo mais esperta, mais forte e mais paciente do que qualquer um que tentou me quebrar. Eles pensaram que eram predadores e eu era presa. Eles esqueceram que na natureza, a criatura mais perigosa é uma mãe se protegendo. O sol está se pondo agora, transformando o oceano em ouro e rosa. Encrenca está exigindo jantar. Minhas pinturas ainda são horríveis, mas são minhas. O agente do FBI, o nome dele é Roberto, está trazendo comida chinesa amanhã. A vida aos 71 não é o que eu planejei, mas é minha, conquistada com sangue, lágrimas e o tipo de raiva que só vem da traição daqueles que você mais amou. Eles tentaram me desligar da própria vida. Em vez disso, eles me desligaram da ilusão de que sangue significa lealdade, de que família é para sempre, de que filhos não podem virar monstros. Agora eu estou conectada à verdade, à família escolhida, a uma vida que é menor, mas mais honesta do que tudo que eu tinha antes. Obrigada por ouvir. Não se esqueça de se inscrever e sinta-se à vontade para compartilhar sua história nos comentários. Sua voz importa.